Olá, meu nome é Gabriel Infante, sou graduando de Direito e fui bolsista de iniciação científica do projeto Direito Minerário e Sustentabilidade, Relações entre o Sistema de Outorga de Direitos Minerários e a Proteção Ambiental, orientado pelo professor Dr. Carol Araújo Durso. O objetivo do projeto de pesquisa é analisar a existência de relação entre o sistema de outorga de direitos minerários e os instrumentos jurídicos de proteção ambiental atrelados a este processo, com o fim de assegurar o direito humano fundamental ao meio ambiente equilibrado, a sustentabilidade dos recursos socioambientais e a justiça intergeracional, exigências constitucionais da ordem econômica pátria, no artigo 225 caput da Constituição Federal. Em outras palavras, pretendemos observar se a legislação minerária brasileira prevê institutos jurídicos próprios, a fim de promover a proteção do meio ambiente, para além das ferramentas já consolidadas pela legislação ambiental brasileira. Esta análise é importante porque a atividade de pesquisa e lavra mineral, apesar de ser essencial para a ordem socioeconômica nacional e para a nossa forma contemporânea de vida, é extremamente danosa em inúmeros aspectos ambientais e sociais, como, por exemplo, desmatamento das áreas de operação, criação de núcleos urbanos sem planejamento, entre outros. O exemplo mais claro dos riscos das atividades da mineração foi o rompimento da barragem do Fundão 3 anos atrás em Mariana, Minas Gerais. Após as pesquisas realizadas, obtivemos uma conclusão negativa: não há instrumentos jurídicos de proteção próprios à legislação mineral brasileira. Dessa forma, torna-se essencial que ela seja atualizada e, dessa forma, esteja em consonância com a preocupação ambiental dos dias de hoje, mesmo que a legislação ambiental brasileira agasalhe incontestável proteção dos bens ambientais. Neste sentido, procuramos ideias que possam ser incorporadas ao ordenamento jurídico minerário brasileiro e encontramos soluções que são passíveis de serem aplicadas. A primeira é a utilização da Lei 12.351 de 2010, que é o marco legal do pré-sal brasileiro, como parâmetro, tendo em vista que os artigos 47 a 60 desta lei estabeleceram um fundo de poupança pública de longo prazo para que a utilização dos recursos financeiros provenientes da exploração da atividade, ou seja, os royalties, possam ser convertidos em diferentes tipos de ativos. Com isso, é possível destinar verbas decorrentes da exploração mineral em ativos diversos, com implicações em políticas presentes e futuras de desenvolvimento social e regional, combate à pobreza e desenvolvimento da educação, da cultura, do esporte, da saúde pública, da ciência, da tecnologia, do meio ambiente, da mitigação e adaptação às mudanças climáticas, etc. Eventualmente, o fundo pode destinar parte de sua verba, em casos extremamente excepcionais, para a recuperação das áreas degradadas e prevenção de danos ambientais, haja vista que isso é um dever do particular explorador, de acordo com o artigo 225, parágrafo 2º da Constituição, cabendo, logicamente, o direito de regresso contra os particulares causadores do dano. Em segundo lugar, há a previsão da licitação sustentável para a outorga de direitos minerários, que constava no projeto de lei número 5.807 de 2013, apresentado em 19 de junho daquele ano pelo Poder Executivo à época. Entretanto, em razão de uma série de medidas preconizadas pelo Poder Executivo Federal em 2017, muitas delas já chanceladas pelo Congresso Nacional, o projeto de lei foi esquecido no debate político brasileiro. Para o intento da nossa pesquisa, vale ressaltar uma medida específica prevista no artigo 10 e seguintes: a determinação concernente à realização de prévio processo licitatório para assinatura dos contratos de outorga de direitos minerários, em contraposição ao sistema atual hoje vigente, no qual a iniciativa do primeiro particular interessado na pesquisa e ou lavra na solicitação de outorga gera a ele o direito de prioridade. Com o advento de uma licitação para a outorga dos direitos minerários, a proteção ambiental poderia ser fortificada por meio da exigência de apresentação, por parte das empresas, de certidões negativas de órgãos ambientais, atestando a conformidade delas para com as normativas de proteção do meio ambiente. Além disso, a própria proteção ambiental poderia se tornar um critério de julgamento das propostas apresentadas, de forma a cumprir um dos objetivos do Instituto da Licitação, o Desenvolvimento Nacional Sustentável. Além disso, é importante também examinar a normativa infralegal exarada pelo Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais, número 220 de 2018, estabelecendo o plano de fechamento de minas e o plano de recuperação de áreas degradadas, que especifica de maneira mais aguda o dever de elaborar planos sobre a recuperação das áreas afetadas pela atividade minerária, estipulado de forma genérica no artigo 225, parágrafo 2º da Constituição e no artigo 19 da Lei 7.805 de 1989.